conversar com o Paulo Bertolini, ele é o presidente da Maisol e esteve nos Estados Unidos debatendo sobre a cadeia do milho. É um importante cereal para a segurança alimentar mundial. Paulo, como foi a reunião nos Estados Unidos, você representando a Maisol e também a Abra Milho? Bom, a Maisol, a Aliança Internacional do Milho, é uma entidade que representa as associações de produtores de milho de 3 países, Argentina, Brasil e Estados Unidos. Esses 3 países são responsáveis pela produção de 50% do milho mundial e de 70% da comercialização internacional desse milho. Então, é uma entidade de bastante peso. E durante essa semana que a gente teve uma agenda nos Estados Unidos, em Washington, a gente teve 11 reuniões lá e uma reunião de trabalho que foi para um grupo de trabalho da Maisol para desenvolvimento do planejamento estratégico para os próximos 3 anos. Paulo, tem uma polêmica aí em relação ao México, né? Mais ideológica do que científica, né, em relação aos transgênicos e algumas restrições que eles querem fazer a alguns produtos de defensivos agrícolas. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, hoje houve uma tendência, né? O México está tentando impor uma restrição na importação de milho transgênico e também no licenciamento do glifosato lá. E isso gera uma preocupação em cascata, né? Porque essa decisão não está baseada em fato científico, mas uma decisão mais política e que acaba prejudicando os produtores de milho, a cadeia como um todo, né? Desde os fornecedores de tecnologias até os produtores de milho. Então, essa preocupação ela é muito grande, isso ficou demonstrado com todas essas reuniões, que foi o primeiro ponto de preocupação, e a Maisol, como entidade representativa dos produtores, está engajada para esclarecimento do México sobre a necessidade da prevalência da ciência em relação à política. Também em relação à agenda de vocês, né, sobretudo o planejamento para os próximos anos, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho importante também de alinhamento entre os 3 países e os demais para aprovações de transgênicos, de tecnologias novas que estão vindo por aí? Então, a Maisol, como ela é a voz do produtor de milho desses 3 países, ela tem que conciliar o interesse dos 3. Então, continua como foco da Maisol, no nosso planejamento estratégico, a questão do problema da assincronia das aprovações das novas tecnologias. Então, alguns países têm aprovação mais rápida e outros países muito lenta. Isso dificulta para quem produz o milho, porque eu posso ter uma tecnologia disponível para ser adotada aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, ou na Argentina, produzir esse milho, mas lá o mercado que vai consumir esse milho ainda não tem aprovação para aquela tecnologia. Então, essa assincronia das aprovações, ela continua sendo o foco da Maisol, de conscientização, de esclarecimento, uma voz do produtor nesses fóruns de discussão, para que eles entendam o nosso ponto de vista e que uma pressão no sentido de que as aprovações cada vez mais rápidas significam também melhoria na tecnologia, que resulta em redução de custo, uma segurança alimentar maior, uma proteção ambiental maior. Então vocês estão focados também em sustentabilidade, Paulo? Na verdade, o que vai ser feito agora na inclusão da nova mensagem no planejamento estratégico é esse reforço da imagem, da mensagem sobre a sustentabilidade. Não como um meio-fim, mas como um processo de produção que garante um alimento seguro e um ambiente também seguro. A gente não pode perder de vista que as restrições impostas muitas vezes pelos países nem sempre são baseadas em ciência e elas acabam encarecendo o custo de produção. Isso reflete um custo de alimento mais caro. Enquanto o mundo tem bilhões de pessoas ainda sem poder aquisitivo para ter uma alimentação saudável na sua vida,
a gente impor restrições e que encareçam o custo desse alimento, isso é perverso para essas pessoas, né, para essas populações mais pobres. Mas uma coisa importante, Paulo, que você queria realçar em relação às reuniões que vocês fizeram nos Estados Unidos? Então, a gente teve entre as reuniões, né, com as empresas que desenvolvem tecnologias, tivemos reunião com a CropLife International, tivemos reuniões com o que equivalente ao Ministério da Agricultura e também o equivalente ao Ministério do Comércio Exterior. Tivemos reuniões com o staff, né, com a equipe técnica que dá assessoramento aos deputados, seja da maioria lá, que hoje são os democratas, como da minoria, que são os republicanos. Então foi uma agenda bastante intensa, várias reuniões seguidas, muito trabalho e com resultado positivo. Eu acho que a proposta da MaisOl de gerar mais colaboração com essas entidades, ela é bem aceita, inclusive é solicitado por parte deles que haja uma interação maior da voz do produtor nesse meio, né? Que muitas vezes quem toma decisão não escuta o produtor, né? Precisa escutar um pouco mais o produtor, né? O nosso ponto de vista. Então a gente consegue criar uma sinergia maior com essas entidades, conversando e se aproximando. É por isso que vocês fizeram uma conversa com o Congresso americano. Pode falar um pouquinho sobre isso? Então, foi com essa equipe, né, que dá assessoramento técnico para a agricultura, para os temas de agricultura e inovação, tanto para os deputados que representam a maioria lá da Câmara, como os deputados que representam a minoria, né? Obviamente que há também viés ideológico no meio, muitas vezes no meio disso, e o que nós defendemos como instituição de produtores é a ciência, não a ideologia e não o achismo, não a questão política, né? Mas as decisões baseadas em fato científico comprovado, que é o que a gente tem percebido como uma vantagem do ponto de vista de produzir alimentos, cada vez mais alimentos, e eles mais baratos e com garantindo, então, portanto, a segurança alimentar e também a preservação ambiental.